Olá, hoje a gente vai mergulhar em alguns dos textos mais uau, mais profundos da literatura mundial. E não só como textos sagrados, viu? Mas como obras que, olha, há milênios estão aí encarando de frente as perguntas mais cabeludas da existência humana. A gente vai falar sobre os livros poéticos da Bíblia. Para começar, vamos direto ao ponto. Sabe, ao coração da coisa. Uma pergunta que, nossa, ecoa há séculos e que já tirou o sono de filósofos, de teólogos e, vamos combinar, de qualquer um que já passou por um sofrimento sem explicação. É aquela pergunta, né? Se Deus é justo, por que gente boa sofre? Essa é a questão que bota a nossa fé e a nossa lógica na parede. E olha, não é um problema de hoje, não. É um dos paradoxos mais antigos da humanidade. A gente quer muito acreditar que o universo tem uma ordem, uma moral, mas aí a gente olha para a realidade e muitas vezes o que se vê é o caos. É uma injustiça danada. Beleza, então vamos fundo nisso. Muito, mas muito antes dos debates de hoje, um poema épico antigo teve a ousadia de não só fazer essa pergunta, mas de basicamente colocar o próprio Deus no banco dos réus para responder. É isso mesmo. Esse é o livro de Jó. E é por ele que a nossa análise começa. Só que, antes da gente entrar de cabeça na história do Jó, a gente precisa entender como ela foi escrita. Porque não é uma história comum, um texto corrido. É poesia. Poesia hebraica. E a estrutura dessa poesia, gente, é a chave para destravar o sentido de tudo. A principal característica da poesia hebraica é uma coisa chamada paralelismo. Pensa assim, é como se fosse um eco, mas um eco com intenção. A segunda parte de um verso nunca tá ali à toa, sabe? Ela tá ali para aprofundar, para espelhar ou até para desafiar a primeira parte. E isso cria um significado muito mais rico, muito mais profundo. E essa técnica é genial, funciona de umas maneiras bem interessantes. Por exemplo, às vezes a segunda linha só repete a primeira com outras palavras, tipo um reforço, sabe? Para fixar a mensagem. Outras vezes, ela faz o oposto, apresenta uma ideia contrária, e esse contraste faz a verdade saltar aos olhos. É uma forma brilhante de ensinar, de fazer ideia grudar na mente. Então, o ponto principal é este aqui. Essa linguagem não foi feita para a gente dissecar como se fosse um manual de instruções, de forma literal. De jeito nenhum. É uma linguagem que fala com o coração, com a emoção, com a imaginação. Tentar interpretar literalmente um poema que fala que as estrelas cantam ou que as montanhas pulam é, assim, perder completamente o sentido da coisa. Ok, com essa base na cabeça, agora sim, vamos voltar para a história dramática de Jó. Uma história que começa lá no céu, mas que desce para a agonia mais profunda aqui na Terra. E quem era Jó? Bom, o livro apresenta ele como o cara mais correto que existia, sabe? Um homem justo, temente a Deus. Não tinha um defeito para apontar. E é exatamente isso que faz a história dele ser tão chocante. Porque, de repente, numa sequência de desastres, ele perde tudo. A fortuna, os 10 filhos de uma vez. E, no fim, a própria saúde. O cara fica coberto de feridas da cabeça aos pés. Uma tragédia total. A história toda se desenrola quase como uma peça de teatro, dividida em 5 atos. Primeiro, o prólogo, que já joga a gente no meio da crise. Depois, vem o coração do livro, os diálogos, que são longos, poéticos. Aí, quando os amigos dele já não têm mais o que falar, aparece um jovem, Eliú, com uma visão nova, preparando o terreno para o grande momento, a resposta do próprio Deus. E, por fim, o epílogo, que fecha a jornada. É bem legal acompanhar essa estrutura. E aqui a gente chega no centro do debate. De um lado, você tem os amigos de Jó, com aquela teologia deles, toda certinha, previsível. Sofrimento é sempre castigo por pecado. Simples assim. Jó, se você está sofrendo tanto, é porque fez alguma coisa muito errada, escondido. A solução deles? Confessa aí que tudo volta ao normal. Mas do outro lado, tem o Jó, se recusando a engolir essa fórmula. Ele bate o pé, defende a inocência dele e exige uma explicação. Não dos amigos, mas do próprio Deus. Depois de capítulos e mais capítulos desse debate humano, sabe, de acusação para lá, defesa para cá, o palco finalmente está pronto para o momento que Jó tanto pediu e ao mesmo tempo tanto temeu, a hora que Deus entra em cena. E que entrada, hein? Deus não aparece com uma vozinha calma para tranquilizar. Não. Ele fala de dentro de um redemoinho, de uma tempestade. Só a forma como ele aparece já quebra qualquer expectativa. E aqui vem a grande virada da história. Deus nunca responde à pergunta por quê.
Ele não explica a aposta lá do início, não dá uma lista de motivos para o sofrimento. Pelo contrário, ele vira o jogo e começa a interrogar Jó com dezenas de perguntas sobre a natureza, sobre o universo, sobre os mistérios da vida. Perguntas que, claro, nenhum ser humano consegue responder. E aí a gente fica pensando, ué, mas e a resposta para o sofrimento de Jó? Se Deus não explica o porquê, então qual é a resposta? Será que o livro não cumpriu o que prometeu? A sacada é que a resposta não é uma explicação, uma fórmula para a gente entender com a cabeça. É uma revelação, é um encontro que transforma. Diante da glória, do poder, da sabedoria infinita de Deus, a pergunta do Jó sobre o sofrimento pessoal dele simplesmente se desmancha no ar. Ele percebe que a perspectiva dele era minúscula demais para julgar o Criador do universo. A questão deixa de ser por que eu sofro e passa a ser, afinal, quem é Deus? E nesse encontro, a primeira pergunta perde a força. A fé deixa de ser uma troca. Eu sou bom, então Deus tem que me abençoar, e se torna um relacionamento. Mas a história de Jó, olha, não é o fim da conversa, é só o começo. Essa briga honesta com Deus abre a porta para outro livro que funciona quase como um manual de orações para a vida real. Para quem está sofrendo, para quem está em dúvida, para quem está feliz, para tudo. O livro dos Salmos. Então, a gente sai de Jó e vai para os Salmos, que são como o diário da alma do povo de Israel. Se Jó é um drama focado num homem só, os Salmos são 150 poemas que exploram cada cantinho da experiência humana, e com a mesmíssima honestidade brutal. O teólogo João Calvino descreveu os Salmos de um jeito perfeito. Ele disse que os Salmos são uma anatomia de todas as partes da aula. Porque não existe uma emoção sequer que a gente sinta que não esteja ali, refletida como num espelho. A alegria mais pura, o desespero mais fundo, tá tudo lá. E essa variedade é impressionante. Uma coisa que chama muita atenção é que o espaço que o livro dá para a lamentação, para o choro, para o grito de dor, é tão grande quanto o espaço que ele dá para o louvor. Isso diz uma coisa muito profunda sobre essa fé. Reclamar com honestidade é um ato de fé tão válido quanto cantar de alegria. E além disso tudo, a gente encontra poemas de sabedoria e até uns salmos que, nossa, são bem chocantes, os chamados imprecatórios. Pois é, esses talvez sejam os mais difíceis de engolir. São orações que pedem, literalmente, que Deus amaldiçoe e destrua os inimigos. Parece pesado, né? Mas a grande lição aqui é a seguinte: a fé bíblica não pede para a gente limpar as nossas emoções antes de falar com Deus. Muito pelo contrário. Ela diz que está tudo bem levar até a raiva mais profunda, o desejo mais forte por justiça, e entregar tudo isso honestamente para Ele, em vez de fingir que não está sentindo. Então tá. Juntando as peças, de Jó até os Salmos, qual é a mensagem que esses textos tão antigos têm para a gente hoje? A grande lição não é uma formulinha mágica que resolve o problema do sofrimento. Longe disso. É, na verdade, a permissão, ou melhor, o convite para lutar com Deus. Esses livros dão legitimidade para a dúvida, para a queixa, para o protesto. Eles mostram que uma fé de verdade não é aquela que foge das perguntas difíceis, mas aquela que as leva diretamente para a fonte de tudo. E talvez seja por isso que um historiador, Thomas Carlyle, disse que o livro de Jó é uma das maiores coisas que já se escreveram, porque ele não oferece um consolo fácil, um tapinha nas costas. Ele oferece algo muito mais valioso: a verdade de que, mesmo na escuridão mais total, essa busca honesta, essa confrontação com o divino, isso não é sinal de falta de fé. Na verdade, é o próprio coração da fé pulsando.